Pronto, gente, continuando agora com capitanias hereditárias. O rei de Portugal recebeu o relato de Martim Afonso de Souza de que as expedições não estavam resolvendo os problemas do Brasil. Portugal enfrentava uma crise financeira e não possuía recursos para continuar colonizando o Brasil. Com isso, o rei Dom João III decidiu adotar em 1534 um novo sistema de colonização. Dividiu o Brasil em 15 lotes de terra. Cada lote ficou conhecido como capitanias hereditárias. Recebeu este nome porque era passado de pai para filho, ou seja, era uma herança. E as terras foram doadas às 12 pessoas de sua confiança. Alguns ficavam com 2 lotes. Cada pessoa que recebeu o lote de terra ficou conhecida como donatário. Os donos da terra eram donatários, que ficou com as terras. Eles não eram donos da terra, mas tinham como função administrar, colonizar, proteger e resolver os problemas do seu lote com seus próprios recursos. O rei, quando doava o lote, entregava ao donatário a carta de doação e o foral, o documento que estabelecia os direitos e deveres dos donatários. Agora aqui está a fotinha os 15 lotes, né, das capitanias. Vamos ver quais foram os direitos dos donatários. Cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos ou impostos, doar terras para quem quisesse cultivá-las, escravizar indígenas e instalar engenhos de açúcar. Esses são os direitos. Agora vamos ver os deveres. Ele devia explorar e defender a capitania, colonizá-la, pagar impostos a Portugal e fazê-la progredir. As capitanias não tiveram tanto sucesso como esperado. Vários foram os motivos que as levaram ao fracasso. O que aconteceu? Que elas não deram certo. Vamos ver. A quantidade de recursos necessários para gerir tão grande pedaço de terra era enorme, e a maioria dos donatários não a possuía. Muitos sequer vieram para o Brasil. Os ataques dos indígenas, que muitas vezes tornavam-se amigos dos franceses e holandeses, aliando-se a eles em troca de objetos chamados de escambo. Faziam trocas, né? Então, os ataques indígenas, eles se aliavam, viravam amigos dos franceses, dos holandeses, em troca de coisas que eles trocavam, espelhos, facas, garfos, coisas que eles queriam, eles trocavam, faziam uma troca pelo favor deles atacarem as capitanias. A distância entre as capitanias e entre Brasil e Portugal, a comunicação era difícil. A falta de pessoas para trabalhar na lavoura, tudo isso foi o que levou a não dar certo as capitanias. Apenas 2 capitanias prosperaram, foi São Vicente, grava aí, São Vicente, que tinha como donatário Martim Afonso de Souza, lembra dele no começo, que ele foi que falou para o Dom João, que não estava dando certo a outra parte. Então, devido ao desenvolvimento da cana-de-açúcar, que foi ele que trouxe para o Brasil, a cana-de-açúcar, Martim Afonso de Souza trouxe para o Brasil a primeira muda de cana-de-açúcar. Como ele tinha isso em seu poder, ele usou, né, a cana-de-açúcar para lhe ajudar. E da criação de gado. Pernambuco deu certo devido à plantação da cana-de-açúcar também, que apresentou ótimos resultados por causa do clima e do solo favorável. Seu donatário era Duarte Coelho. O de Pernambuco era Duarte Coelho. Legal. Mesmo não tendo mais sucesso, o sistema de capitanias hereditárias só foi encerrado em 1759 pelo Marquês de Pombal. Agora vejam esse videozinho que eu vou botar sobre as capitanias para vocês memorizar mais as partezinhas mais importantes, porque deu certo, porque não deu certo, os direitos, os deveres, tudo vai estar bem direitinho. Assista um videozinho, a aula já foi explicada, vai até a página 35 para responder, certo? Tchau, tchau. Ei,
pessoal, bem-vindos ao nosso canal de resumos. A cada vídeo você vai aprender sobre um assunto diferente de uma forma fácil, rápida e simples. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Vamos lá? Hoje nosso resumo é de História do Brasil e vamos falar sobre capitanias hereditárias. Em 1534, o Brasil foi dividido pelo rei português Dom João III em capitanias hereditárias. As capitanias eram grandes extensões de terras doadas a portugueses, chamados então de capitães donatários, que eram passadas a seus descendentes de forma hereditária. A terra situada ao leste do Tratado de Tordesilhas foi dividida em 15 capitanias. Mas por que dividir em capitanias hereditárias? A primeira causa era a grande extensão territorial do Brasil, o que dificultava sua administração. Soma-se a isso os limitados recursos de Portugal, que encontrava dificuldades financeiras no comércio de especiarias. O sistema já havia sido utilizado pela coroa com sucesso em ilhas do Atlântico, como a ilha de Açores. Haviam dois documentos que regulavam o sistema. A Carta de Doação, que regulava a doação de terras aos capitães donatários, enquanto a Carta Foral fixava seus direitos e seus deveres. Mas e quais eram esses direitos e esses deveres? Os direitos dos capitães eram o de cobrar impostos dos colonos, escravizar índios para trabalhar nas lavouras, doar terras, chamadas sesmarias, além de explorar os recursos naturais da terra. Em contrapartida, os donatários tinham o dever de pagar impostos à coroa, defender e colonizar as terras e desenvolver as capitanias com recursos próprios. Mas por que as capitanias não deram certo? Você sabe o motivo? As principais causas do insucesso do sistema foram a indisciplina dos colonos, os ataques indígenas, as incursões estrangeiras, principalmente de franceses, e a falta de recursos dos donatários face às grandes porções de terra. As capitanias hereditárias foram extintas em 1759 pelo Marquês de Pombal, mas não se esqueça, as capitanias de São Vicente e Pernambuco deram certo. Por hoje é só, pessoal! Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo! Created using Powtoon.